Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 19 horas e 11 minutos, 10 de janeiro de 2023. Eu agradeço seu carinho, amizade e audiência. Vamos em frente, firmes na luta. Bom, vou começar os trabalhos falando sobre o milho. Nós já fizemos a rolagem, né? Fizemos a opção pela rolagem CCHM23. O milho continua de lado, sem grandes novidades. Ainda que a gente pegou um dia de menor liquidez, né? A gente migrou do F para ele. O movimento, eu acho que ele está mais amigável aqui no H23, então tá tudo certo. Essa barra pode fazer efeito do dia 9/1. E aqui agora eu vou falar do dólar. Dólar nós temos uma venda, 5,235. Em fevereiro do ano passado a gente realizou lucro de uma operação de 600 pontos no dólar, né? Eu tô com a mesma quantidade de contratos, 110. Então, hoje houve a perda da mínima do dia 6/1 a 5,245. O alvo primário da figura foi preenchido, 5,225, milimetricamente, e deve lançar o preço a 5,150 ainda essa semana, com potencial de chegar a 5,103. Ok? Essa é a minha visão para um mini dólar. Não vejo nenhum sinal de força compradora, e sim de pressão dos ursos. Se nós observarmos, caríssimos, aqui o intraday, ele dá as porradas, fica de lado e cai de novo, né? E quando repica não tem muita força. Então percebam que abaixo de 5,225, região de 5,150 é alvo. Provavelmente até sexta, a gente tem 3 pregões ainda. Deve até trabalhar um pouco abaixo dessa região, talvez 5,120 que eu comentei no clique anteriormente. A figura mesmo, ela vai se completar-se-á, como diria Jânio Quadros, assim com 5,3, né? O mini índice, eu havia comentado na semana passada que para essa, primeiro, acreditava em 5 sessões verdes, já foram 2, e mantive a minha posição mesmo após os ataques de domingo. Esse gap chamaria o preço como um imã, padrão do farol. Entre os dias 3 e 4 nós tivemos um arame, mulher grávida em japonês, e o 12,850 provavelmente por pouco não bateu hoje, né? Foi 112,495, talvez o faça amanhã. Enfim, está rompendo também uma cunha. Eu tenho alguns pontos aqui tocados em azul marinho e depois em azul. É uma cunha de baixa, um padrão forte, né? No mínimo deve trazer o preço a 116,470, e eu diria que 116,470 é alvo já para a próxima semana, né? Aqui em azul royal e em vermelho nós temos um canal de maior proporção, então eu acredito na continuidade da alta. Então o desafio no mercado à vista dos 120 mil pontos, ele se torna cada vez mais, eu nem diria real, eu diria mais provável mesmo. Ok? Então movimentos de topos e fundos ascendentes, mesmo que abra caindo amanhã se abrir a oportunidade, mas a cara, focinho e orelha aqui é de mastro bandeira. Ok, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então vamos lá. Eu confesso que eu nem li os comentários, deixei para agora. Slayer, ótima análise, obrigado. Zé Vander, querido amigo, fala mestre, na sua opinião a Eric S3 corre risco de sofrer em agrupamentos? Possível. Vamos ver aqui. Só que assim, não costuma ser uma boa, porque quando sofre, geralmente o mercado bate mais ainda. A R3 acima de 1,19, eu acho provável que venha na região de R$2. Tem tudo para isso, ainda mais com essa barra do dia 9, né? No caso ontem. Hoje se manteve na parte alta do Marubuzu.
São ativos, né, que devem ter uma boa recuperação, porque tem muitos vendidos, então vai ter aquela história do corner, né? Começa a subir, o vendido vai zerando. Essa aqui provavelmente foi uma barra de exaustão, dia 3. Então, são ativos que eu acredito que tenham movimentos, eu não vou dizer que nem Gafisa, mas movimentos fortes na ponta compradora. Querido amigo João Vinícius, bom final de semana, querido Wagner, no que tange ao ING. Parece que hoje sinalizou uma possível reversão, porém penso que a resistência no 102 no diário teria que ser rompida para isso. Qual sua análise? Que Deus ilumine a todos nós. Tá, o mini índice, eu acredito que esse ponto aqui ele é manjado no 102.850, acima dele, até sendo mais milimétrico, João, eu acho que o rompimento dessa LTB de hoje é o ponto-chave. Perfeito? Querido amigo Martinez, bom dia, professor. Na sexta-feira pedi sua análise da Bolsa Europeia SXXP. Analisando o gráfico em 4 horas, acredito que poderá haver uma correção para que o preço chegue na média de 21. Já que o indicador RSI sinaliza uma sobrecompra. Gosto de analisar dessa forma e gosto desse SXXP. Para mim é uma bolsa muito tranquila comparada a nós. Só que maravilha, aquilo que eu falo, que trocando ideias aqui nós aprendemos juntos. Então comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, atuem, né, nos comentários em especial. Ah, maravilha! Então nosso amigo deixou para nós aqui o código da Eurostoxx, da Stock 600. A gente estuda 50, né? Olha, pela força do movimento, se chegar na média de 21 é uma mega compra. Mas será que a gente não vai ter uma correção no tempo para puxar essa média? É mais provável. Meio que a história da média encontrar o preço, né? Então a gente tem o padrão da alavanca, um pivô rompido a 43351. Eu tive uma experiência já operando pelo Saxo Bank, algumas bolsas da Europa, isso há um bom tempo atrás. Eu operava para um grupo árabe como Authorized Trader. No exterior você pode operar como Authorized Trader. Querido, aqui eu vejo o seguinte, ó, uma barra dessas deve jogar o preço para cima. Ó. O ponto a ser rompido é 4,711, então é um padrão muito forte no semanal. O vendido, assim, os vendidos, né, os ursos operarem contra uma barra dessa é muito difícil. Ainda mais com pico de inflação, indicadores econômicos, às vezes mistos, mas majoritariamente positivos, né? Ok? João Alfredo, professor, não consigo ainda te seguir pelo Instagram. Eu mandei e-mail para o suporte, manda para o contato. Já fiz alguns cursos com você, sou seu aluno, parabéns pelo enorme trabalho, obrigado. Manda para contato que eu respondo pessoalmente para você. Eu vejo se teve algum tipo de problema lá, enfim. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva o Nordeste, viva Pernambuco. Muito obrigado, professor. Posso dizer com tranquilidade que sua atenção para conosco é incomparável. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe todos da família Top Traders, de todos os alunos e alunas que acompanham o nosso trabalho. Como eu sempre digo, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Um grande abraço ao Falcão, João, Martinez, João Vinícius, Evander, Slayer, que enobreceram a nossa gravação. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Maravilha! Então agora falemos um pouco. Falar um pouquinho aqui da Bolsa de Xangai. É mais uma que no semanal, semana passada, deixou uma barra forte, deve ter continuidade. Aqui eu venho para o gráfico diário, não é uma queda dessa que vai mudar a direção. Essa LTB que a gente percebe na tela é uma referência de curto prazo, além de uma simetria em V, né, com alvo a 3226. Índice Nikkei japonês. Lembra que eu comentei que nesses níveis aqui eu compraria a bolsa japonesa? A gente tem, na verdade, aqui uma ilha de reversão. Padrão de compra. O minério, ele vai subindo estilo caminhão, escalando a ladeira, subindo a ladeira. 120,95 é uma resistência cujo rompimento projeta 125,10.
vai fazendo topos e fundos ascendentes. Esse daqui é o padrão do varal, né, quando a média de 5 ampara os preços. Petróleo Brent negociado em Londres na ICE. Muitos alunos queridos que eu tenho. Eu dou aula desde 2007, né? Então diversos alunos que estão comigo aí há 10, 12, 11 anos, 9 anos operam na ICE. E alguns, não é a mesma quantidade, uma quantidade menor opera na bolsa, alguns na bolsa de Chicago, outros na NYSE mesmo, mas no caso o petróleo norte-americano é operado na NYMEX, em Nova York. Também o padrão de fundo deve tocar a linha superior nos próximos dias, movimento vagaroso, gradual. Títulos americanos de 10 anos, não acredito que isso daqui ameace o movimento de queda, mas não tem feito tanta diferença, não tem uma relação tão direta com a bolsa. Nesse momento já teve uma relação maior, claro, né? Se a gente tiver algum sinal mais forte de 0,25 de queda, de alta, ou seja, 25 pontos base em 1º de fevereiro pelo Fed, tendência a continuar caindo, mas não é algo preocupante, por exemplo, um repique, alguma coisa assim. Índice de tecnologia Nasdaq, padrão da alavanca, cabeça de pivô rompida, houve pullback 10.613. E o S&P, as médias já estão cruzadas em modo compra. A alta das bolsas americanas deve impulsionar os negócios aqui no Brasil de maneira importante. Essa é uma simetria em U, geralmente a gente vê a simetria em V, alvo a 4.100 pontos. O Dow Jones, que reúne as maiores empresas do setor industrial, rompeu uma LTB importante, médias cruzadas em modo compra. Então o alvo de curto prazo 34.712. E aí eu chego no VIX. Lembra que eu falei que é 24, 20, perto ali 23,50? Foi nesses dias que eu comentei, né? 23,50 por ali era a venda para zerar nos 20. Amanhã vai dar gain. Ou nos 20, ou se você for mais criterioso, milimétrico, 19,94. Temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Perdeu a LTB. Tem suporte a 18,33. A perda deste deve jogar o preço nos próximos dias a 16,13. EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. Fundo duplo. Arami está rompendo uma importante LTB, sem contar no eixo aqui 2892, né, cujo rompimento vai ter uma leve barreira 29,08, mas se romper esse gap aqui entre os dias 2 de dezembro e 5 de dezembro, puxará o preço como um imã padrão do farol. Maravilha. Bolsa do Reino Unido. Ombro, cabeção, ombro invertido, subindo forte. Pode ter correção no tempo, no preço, mas nada que mude, né, o desenho da Bolsa de Londres. A mesma coisa Paris. Né, tem um topo anterior aqui que é o suporte imediato, marcado em 22 de março a 6829. Aí eu tenho o Eurostock 50. Rompeu. Lembra que eu comentei, mas de repente falam por aí que quando eu tenho um triângulo, o movimento prévio vai dar continuidade, mas tem que olhar o contexto. Aqui o rompimento do triângulo impulsionou o preço, as médias cruzaram-se em modo compra e é isso, pro alto e avante. Então a questão, né, estudar um gráfico e saber operar é diferente, interpretar os movimentos, né? Existe uma diferença. Aqui um pivô de alta acionado no rompimento de 14.160 no índice DAX. Percebam que a gente tem aqui um topo anterior marcado em 6 de junho como suporte imediato. O MME, fluxo para mercados emergentes, vai subindo gradualmente, parte desse fluxo vindo para o Brasil, parte desse fluxo indo para a China, que beneficia o Brasil de forma indireta. Bandas de Bollinger justapostas abrindo-se, médias cruzadas em modo compra, fantástico. E o DXY não tem sinal de fundo, vai caindo gradualmente, derretendo. E Bovespa em dólares, o menor PL em 20 anos, quer dizer, a gente tem ativos em mínimas históricas, a gente tem ativos abaixo do valor patrimonial, né, 4,84, muito barato.
né? Somente em 2013 a gente teve nesse patamar o PL. Então muito barato, né? Aqui está cumprindo uma simetria em V, deve romper e dar continuidade ao movimento. Muito otimismo para o curto prazo. E é isso aí. Então agora eu vou estudar os ativos fixos. Depois que eu gravar para o YouTube eu vou fazer live, pessoal. Já fiz stories, fiz clique. Aí mais cedo os relatórios, fiz abertura, panorama, reader. Sempre muito conteúdo feito com carinho, com atenção, da forma que vocês, queridos alunos, merecem. Então a B3SA3, a gente comentava aqui embaixo que esse padrão entre 13 e 4 de janeiro é a ave migratória, não é o arame porque a cor da mamãe do bebê, como diria o poeta, é igual, e hoje está rompendo um pivô, né? Rompeu a 12,74 para o alto e avante. BBS3 reflete muito bem. A BBS3 tem aquele padrão duplo, que é o padrão macro e micro. Então nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido de grandes proporções, que deve retroalimentar um movimento firme de alta. E aí, nós temos um padrão menor, que reforça tanto a ideia de alta, como reforça a ideia do padrão macro. Por quê? Porque eu tenho um oco e eu tenho um ombro, cabeça, ombro. Eu tenho um oco invertido maior e um ombro, cabeça, ombro invertido menor. Né? Neckline aqui em cima. Então, fantástico movimento, oportunidade histórica em Banco do Brasil. BBDC4 nós temos em carteira, começou a desencantar. Ao acionar o martelo, rompendo 13,68, está indo embora. Hoje deixou para trás uma resistência importante. 14,88 aqui, queridos. $14,88. Sabe, aqui, como tem o lance dos dividendos, né? Aí tem... Você tem que ajustar. Eu gosto de usar o gráfico ajustado. Essa elipse aqui está muito grande, fazer um negócio mais discreto. Sim, tá ok. Tem que ser um gráfico limpo, tranquilo. Então, de uma forma ou de outra, a gente teve aqui um fundo mais alto que o anterior. Eu não acredito, sinceramente, que esses candles aqui segurem o preço. O alvo para curto prazo é R$18. Itaúsa. Quando eu falo, por exemplo, na bolsa aos 120 mil pontos e dólar a R$5, se você olha os gráficos das blue chips, das grandes empresas, reforça total a leitura. Por exemplo, Itaúsa. Olha o acréscimo de volume. Né? Olha a inclinação do gráfico, rompimento de 865, é para cima. YouTube, ombro, cabeça, ombro invertido, neckline rompida, esse gap a gente apaga, quer dizer, o ativo está alinhado para subir. Correções, oportunidades, é o caso de Sambi. Ó. Sambi fez o fora da banda dentro da banda, o gap de fuga rompeu a LTB, cruzou média. Aí ela veio na média, segurou e disparou. Então é um ativo que pode buscar aí, até com alguma facilidade, 31,85, 32,05 no curto prazo. Tem o lance dos vendidos também, que estão começando a zerar e vão impulsionar o preço. BPAC é uma rara histórica oportunidade. Hoje acionou um pivô rompendo 23,12. Fechou o gap. Né? Deve rapidamente voltar aqui a 24,92. Talvez amanhã ou na quinta-feira. E aqui eu tenho os índices, né? O IFNC, ó, tá desalinhado. Eu vou fazer os índices no TradingView. Então a gente tem aqui Small 11. Small 11 cumpriu a simetria em V a 99,20. Eu falei que esse gap era diária. Individualmente, o candle do dia 4 é um martelo em conjunto com o candle do dia 3, um arame de fundo.
Acima de 99,20, objetivo 117,50. Repito, acima de 99,20, objetivo 117,50, com esse gap para puxar preço padrão do farol, puxando o preço como um imã. Aí eu tenho o Petro 4. Entre a compra e a venda eu compraria, apesar de não ser um ativo que me empolga, mas compraria. Deve subir sim, até na esteira aí da melhorias institucionais. E vale aquela história, devagar e sempre. Tem algumas resistências aqui, eu vou até atualizar esse gráfico. A gente pode colocar aqui o 93,15 como uma resistência importante. Ela foi rompida, naturalmente agora ela é suporte. Estender aqui a 94,26. Agora, objetivo mesmo de curto prazo, 97,79. Ok? Fazer a carteira de desafios. Primeiro é a MER3, teve até leilão no intraday hoje. O ativo inflexionou, né? Bandas de Bollinger justapostas, houve um rompimento de 10,03. É uma ação que pode dar uma porrada violenta aí no curto prazo. Estou muito otimista. Não seria uma surpresa para mim ver a MER R$17 aí no mês de fevereiro. Temos Cury. Cury está simplesmente acumulando energia aqui para continuar o processo de alta. Dexco reagindo bem. Já mudou a inclinação para cima. Hoje rompeu um ponto importante que é 6,95. A gente pode dizer que o ativo virou, inflexionou. Gerdau vai naquele ritmo devagar e sempre. A gente continua com alvo aos 35. 32,48 é um ponto importante, sem dúvida nenhuma. Deve romper ainda essa semana essa região. A gente tem uma simetria que trará o preço aqui. Local Web é um ativo de fluxo, né? Uma ação que a gente pode ver a 9 também, se o fluxo continuar positivo e deve continuar. Mater Dei tem muita qualidade, está rompendo um triângulo, que é algo notável, cumpriu uma simetria em V a 7,40. É uma ação para R$9 aí, final de mês, início de fevereiro. Amanhã eu vou fazer outra carteira e positivo. Se ela der realmente uma disparada, a gente vai trabalhar com stop e zerar para trocar, porque ela está fora agora do Ibov, né, da formação. Então ela perde um pouco de tração. MRV E3, até pelos fundos passivos e tal. MRV eu acredito muito. É uma ação que deve dobrar nas próximas semanas. Estou dizendo dobrar. Pelo menos R$12, R$13. Essa região aqui. Dobrar em relação à mínima, né? Ou você pode colocar uns 60% nos próximos meses. E Viva 3. Vivar é uma ótima empresa. Você vê quando o humor do mercado melhora, recebe muito fluxo. Qual a tendência natural? Rompimento de 22,75. E disparar rumo aos 27 no curto prazo. Tem aqui gap para puxar preço. Dei um F25, apesar da pausa de hoje na queda. Eu não vejo inflexão nem nada do gênero, salvo um oco meio torto aqui invertido, mas nada que preocupe. E aí eu chego no Ibov. Ibov está rompendo uma LTB importantíssima, cumprindo a simetria em V a 111,177. Rompendo esse patamar, geralmente, isso daqui a gente pode considerar um canal, a tendência é que ele seja duplicado, o que vai jogar o mercado nos 120 mil pontos até o fim do mês, como a gente projetou em dezembro. BOVA 11 cumpriu a simetria em V, então esse gap eu comentei que era diária. Então vamos traçar uma
Tentar fazer um paralelo aqui entre BOVA11 e o IBOV. Eu acho que o mais importante é a gente identificar a LTB. Assim o faremos. Colocar até na mesma cor aqui o azul marinho e está rompendo também, o que é notável, projeta essa linha aqui que liga os topos anteriores. E no caso do mini índice, o mini índice rompeu uma cunha, né, formada por esses três fundos, esses dois topos. No mínimo vai trazer o preço na próxima semana a 116.470. Só que é claro, precisa romper o 102.850 primeiro, né, e consolidar-se acima dessa linha aqui em azul royal, que é a LTB em questão. Sobre o mini índice a gente havia comentado, mesmo que corrija a tendência realmente de continuidade do processo de alta. E eu vou fazer aqui somente os índices que estavam com uma pequena instabilidade no cartezinho. Então, primeiro o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Simetria em V comprida. Por que chama padrão da alavanca? Deve impulsionar o preço se houver o rompimento da resistência principal, que é o 10.431. Né? Não tem resistência aqui até 12 mil. Não é que vai de uma vez, pessoal, mas abre caminho, topos e fundos ascendentes para buscar esse patamar. Aí nós temos o índice do setor imobiliário. O IMOB a gente pode fazer aqui o traçado até entender como uma possível simetria, né? Esse ponto seria correspondente a esse, uma cabeça e dois ombros. Enfim, tem uma região da bagunça aqui, mas se for rompida, projeta talvez aqui 850, 849 no IMOB. O índice de materiais ele vai firme e forte, ele bateu, né? Bateu no sentido assim de fazer realmente uma puxada de preço, repousou sobre as médias, impulsionou, cumpriu a simetria. Essas simetrias em V foram uma das bases do meu entendimento de alta para o mercado como um todo. Inclusive rompeu, né, esse ponto importante, que é o 6093. Aí eu chego no índice de energia, padrão da alavanca, alvo de curto prazo 79.482. E aqui o índice de consumo. O índice de consumo deve cumprir entre amanhã e quinta-feira seu alvo de curto prazo 2995. E aí abre caminho para uma alta duradoura e consistente. Praticamente projeta 3.700 se conseguir manter-se, romper e consolidar o preço acima dessa dupla resistência. Então tá entregue. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Tivemos aí no domingo o fim do terceiro turno das eleições. Agora é bola para frente, mercado para cima. Grande abraço a todos. Valeu.